Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Palma e o assunto do vídeo de hoje é a importância do monitoramento de redes de computadores. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, abordando a importância de se monitorar um ambiente de infraestrutura de redes de computadores, um aspecto principal que eu vou destacar aqui neste slide é que a partir do momento que se monitora um ambiente, é possível se identificar alguns problemas potenciais para a infraestrutura de redes de computadores e intervir, efetuar correções antes que esses problemas tornem maiores e causem uma indisponibilidade no serviço de redes de computadores. Então, o aspecto principal de se monitorar um ambiente de redes de computadores é através do monitoramento, fazer intervenções e identificar possíveis problemas e efetuar intervenções para que essa rede não se torne indisponível. Bom, por que devemos monitorar? Então, monitorar uma infraestrutura de redes de computadores é importante porque a infraestrutura de rede ela é indispensável para os negócios atualmente nas empresas. Portanto, a infraestrutura de redes, os servidores, os switches, eles são equipamentos de missão crítica que mantêm o negócio funcionando. Então, a partir do momento que eu tenho uma interrupção de algum equipamento de rede que cause uma parada de algum serviço em uma rede de computadores, eu causo uma indisponibilidade nesse serviço, portanto prejuízo à empresa. E a partir do momento que eu monitoro, eu consigo, ao ocorrer uma parada, eu consigo identificar esse possível problema ou esse problema com uma certa antecedência e resolver ele com uma maior eficiência. Então, por isso que é importante se monitorar e o porquê de se monitorar uma infraestrutura, para que eu possa ter um menor downtime na minha rede. Olá pessoal, continuando os slides aqui, vou abordar um assunto agora que é o NOC. NOC é um conceito, ele é do termo em inglês Network Operation Center, nada mais é que um centro de operações de rede, é um espaço físico onde se concentram os hardwares, softwares e pessoas responsáveis pelo monitoramento da infraestrutura de redes de computadores. É um local então físico que se concentra todo o aparato necessário para se monitorar uma infraestrutura de redes de computadores. Dentre os softwares que podem ser utilizados para se monitorar uma infraestrutura de redes de computadores, existem vários no mercado, alguns são pagos, outros são gratuitos. Eu gosto muito de um denominado Zabbix. Eu vou colocar o card aqui no canto do vídeo. Se você deseja conhecer mais desta ferramenta, clica no card aí e você vai ser redirecionado para um vídeo. Bom, a partir do momento que eu monitoro uma infraestrutura de rede, eu consigo ter algumas vantagens. Eu vou elencar algumas aqui que eu julgo importante. Então, a primeira delas é a proatividade. Então, ou seja, eu consigo identificar alguns problemas na infraestrutura de redes de computadores antes que eles venham e consigo resolver esses problemas antes que eles venham a causar uma disponibilidade no serviço. Então a proatividade é muito importante por conta disso. Se eu tenho um ambiente monitorado, eu consigo ser proativo. Se eu não monitoro a infraestrutura, é muito difícil eu conseguir ter proatividade. Tá? Então proatividade eu só consigo a partir do momento que eu monitoro essa infraestrutura de redes de computadores. Tá? Outro aspecto importante é a eficiência na resolução dos problemas. Então o software de monitoramento, quando você monitora um equipamento de rede ou um servidor, enfim, ele vai passar a monitorar com uma certa frequência esse equipamento de rede e ao identificar alguma anomalia nesse equipamento, ele vai acusar no software, ele vai enviar um e-mail, ele vai gerar um gráfico, ele vai emitir um alerta desta anomalia. Consequentemente, quem está fazendo o monitoramento, no caso, e vai conseguir ter um norte da resolução do problema, ele vai ter uma indicação do problema na infraestrutura de redes de computadores. A partir do momento que se tem uma indicação, eu consigo uma maior eficiência na resolução desse problema. Então, por isso que é importante se monitorar o ambiente de redes de computadores. Outro aspecto importante é a geração de relatórios. Então, a partir do momento que se monitora um equipamento,
é possível se gerar um relatório e ao administrador, ao identificar um possível gargalo nesse equipamento, ele pode fazer uso desse relatório para justificar a troca ou aquisição de um novo equipamento. E essa troca desse equipamento ela vai estar apoiada em um relatório de um software de monitoramento. Então é muito importante se ter um relatório para que quando for solicitar a diretoria, por exemplo, que se é necessário fazer a troca de algum equipamento na infraestrutura de redes de computadores, o responsável pela rede ele vai poder apresentar um relatório e apoiar os seus argumentos de troca deste equipamento em um relatório do software de monitoramento. Então é muito importante fazer o uso e fazer a geração dos relatórios através do software de monitoramento. Outro aspecto importante a partir do momento que se monitora um equipamento, a gente consegue criar linhas de base. O que vem a ser linhas de base? Linha de base ao monitorar um equipamento, temos um histórico de funcionamento desse equipamento e esse equipamento, ao apresentar uma anomalia, temos condições de comparar informações anteriores a essa anomalia com as informações após a anomalia ou durante essa anomalia de funcionamento na rede de computadores. Isso é muito importante na resolução dos problemas. Pode ajudar muito a equipe de TI na resolução dos problemas. Tá? Outro ponto importante é o menor downtime. Downtime é o tempo de indisponibilidade de algum serviço na rede ou indisponibilidade da rede. Então, a partir do momento que se monitora um equipamento de rede, um switch, um servidor, e eu consigo ser mais proativo, eu consigo ter uma eficiência maior na resolução deste problema nesse equipamento, eu consigo resolver os problemas nessa infraestrutura de redes de computadores com mais eficiência, com mais rapidez. Então eu consigo reduzir o período de indisponibilidade da rede ou de algum serviço na rede. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui neste slide é a questão de segurança. Então, como o sistema está se comportando se algo está anormal. Então, a partir do momento que se monitora a infraestrutura de redes de computadores, se algo começa a acontecer, alguma anomalia nessa infraestrutura, eu consigo, através dos gráficos, observar a partir de qual momento que esta anomalia começou a surgir. Por exemplo, uma determinada porta em um switch começou a gerar um tráfego excessivo na rede de computadores. Isso aí pode ser um indício de algum vírus tentando se propagar através da rede de computadores. Então, a partir do momento que se monitora o tráfego das portas de um determinado equipamento de rede, de um switch, de um firewall, enfim, eu consigo coletar essas informações e são muito importantes para a segurança da rede. Então, a partir do momento que é monitorado uma determinada porta e essa porta ela traz informações de tráfego, de entrada e de saída, e em um determinado momento essas informações de tráfego começaram a causar muito uso de banda na rede, pode ser um indício de algum vírus tentando se disseminar na rede. Então é muito importante. Bom, pessoal, falando do assunto performance, a partir do momento que eu monitoro um equipamento, eu posso submeter esse equipamento a alguns testes de performance. Se você deseja conhecer mais de performance em redes de computadores, de alguns conceitos de performance em redes de computadores, eu vou colocar o card aqui no canto do vídeo e ao clicar você será redirecionado para o vídeo em questão. Tá? A performance, eu consigo efetuar alguns testes para ver qual que é a vazão desta rede, alguns testes de throughput nessa rede. Então, ao efetuar esses testes, o software de monitoramento ele vai me gerar relatórios. Então, ou seja, eu tenho um planejamento da capacidade desta rede. Então, com o auxílio de gráficos, relatórios, tem uma visão mais clara de uma possível atualização no hardware. Ou seja, se eu
for necessário, ao efetuar algum teste de planejamento de capacidade, temos uma visão mais clara se é necessário fazer alguma substituição de algum equipamento, se ele está conseguindo suprir a demanda desta rede de computadores. Então é muito importante isso aí. Comportamento não usual seria algum comportamento anormal na rede de computadores. Então, o comportamento não usual, o monitoramento, dá um norte na resolução do problema. Então, se eu tenho uma infraestrutura de redes que os usuários estão reclamando de lentidão, se eu monitoro um switch, por exemplo, e ele for o causador desta lentidão, o software de monitoramento ele vai me indicar a velocidade de vazão dessas portas, que, enfim, ele vai me dar um norte do problema. Então, vai me enviar um e-mail, enfim. Bom, pessoal, outro assunto importante que eu gostaria de abordar aqui neste vídeo de hoje é o ITIL. O ITIL ele é um conjunto de bibliotecas de boas práticas para serviços de TI. Então ele oferece boas práticas cujo objetivo é propor recomendações sobre como planejar, gerenciar, controlar e melhorar os serviços de TI. Então, o ITIL nada mais é que um conjunto de recomendações de boas práticas para que se consiga melhorar os serviços de TI. Tá? O uso de bibliotecas é livre conforme a necessidade do negócio. Então, o ITIL é bem interessante porque para se ter um ambiente com ITIL aplicado, eu não preciso aplicar todas as bibliotecas que o ITIL disponibiliza. Eu posso fazer uso de quantas eu quiser ou de parte destas bibliotecas. Então, é muito interessante. Tem uma obra que eu recomendo, se você deseja conhecer mais sobre ITIL, tem esse livro de Fundamentos de Gerenciamento de Serviços de TI, é do Marcos André dos Santos Freitas, que é o autor desta obra. Se você deseja conhecer mais, você pode estar procurando sobre esse livro na internet aí. Bom, pessoal, essa obra ela aborda 3 conceitos bem interessantes que eu gostaria de trazer aqui neste slide para a gente aqui. Temos o conceito de TI reativa. TI reativa, ela age sempre sob demanda, sempre apagando fogo. Então, age após o início do incidente. Então, por exemplo, parou-se um switch em uma rede de computadores. A partir do momento que houve esse problema, é identificado esse problema, normalmente os usuários eles vão entrar em contato com a equipe de TI e a equipe de TI vai tentar identificar o problema. Então, ou seja, não tem proatividade. O ambiente ele é reativo, ele age apenas quando se é identificado o problema. Então, é interessante entender esses conceitos. TI eficaz busca entender os processos da empresa e atender às demandas básicas. Isso aí já é um ponto um pouco mais interessante, é um TI um pouco melhor, que ele busca entender os processos da empresa e estar alinhado com o negócio da empresa. Tá? E tem o que seria o ideal, que é a TI eficiente e proativa, que ela entende e participa ativamente do planejamento estratégico do negócio. Então, essa TI eficiente e proativa seria uma TI que estaria totalmente alinhada com os negócios da empresa, estaria participando de decisões da empresa, então seria a questão ideal aí. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir, se você gostou clica no joinha, opina nos comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e um abraço para vocês.